Paz seja convosco. Amém. Estamos mais uma vez na casa do Senhor, lugar que é melhor estar do que em 1000 outros lugares. Amém? Amém. É bom estar na casa do Senhor. Nós estaremos vivendo na presença dele por toda a eternidade. Então é bom você se acostumar com o irmão que está do seu lado. A menos que você vá para o inferno, né? Você não tem que se acostumar, né? Mas fora isso, que Deus possa estar nos orientando, nos abençoando nesta noite, na ministração dessa santa palavra. Já deixa aberto aí, por gentileza, em 2 Pedro, capítulo 1. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema entrada no reino de Deus. Quando falamos de entrada, nos referimos ao início de algo. Em relação à vida espiritual, o reino de Deus inicia com Jesus e assim o é em toda a nossa caminhada cristã. Temos este início no que se refere à nossa conversão e algo que demanda toda a nossa vida. Uma vida de morte para as nossas vontades. A partir da morte para as nossas vontades, que nós podemos ter vida e vida em abundância. A segunda entrada do reino de Deus, de fato, ocorrerá no advento da sua segunda vinda. Essa última entrada tem início na primeira, não por merecimento, mas única e exclusivamente pela decisão soberana do nosso Deus. Então nós temos o início do reino de Deus através da vinda de Cristo para habitar no nosso meio. E nós aceitamos Jesus e nós entramos nesse reino junto com Ele. E nós vamos entrar de fato quando Ele vier buscar-nos nas nuvens, quando tocar as trombetas. O verso ficou da semana passada em 2 Pedro 1,11 que diz: pois desta maneira é que vos será generosamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A entrada no reino de Deus é algo generoso, é algo gracioso, algo que procede dele e não procede de nós. Nós somos tentados a querer reger a nossa vida. Você acha que você manda na sua vida? Eu acho que eu mando na minha vida. E o que acontece é que nós não temos controle de absolutamente nada. Como nós podemos merecer essa salvação? Isso não é algo possível, porque o preço pela minha vida e a sua vida é algo alto demais. O preço pela nossa vida é algo que é incomensurável para ser pago nesta vida terrena. O sacrifício do próprio Deus foi o preço e a atestação dessa condição salvífica é como eu e você vivemos. Como eu falo sempre, a nossa vida, ela atesta para onde nós vamos. O que você fala, o que você pensa, o seu modo de agir, vai atestar para onde você vai. E não vai te qualificar para ir, porque o preço, ele é caro demais. Que você possa, ainda no dia que se chama hoje, servir a Deus com excelência e também ao próximo como a nós mesmos. A palavra de hoje é um título meio controverso que fala que nós somos firmes, mas nós somos vacilantes. Nós somos tanto firmes como vacilantes o tempo todo o tempo. Quero convidar você que não abriu ainda a palavra de Deus no texto de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 12 em diante. 2 Pedro, capítulo 1, versos 12 em diante. Assim diz a palavra de Deus: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo, palavra do Senhor. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o teu santo nome pela leitura da tua palavra.
Tua palavra, Pai querido, que transcende eras, transcende épocas e estará sempre presente nos nossos corações, Pai. A Tua palavra é eterna, assim como o Senhor é eterno. Precisamos que o Senhor fale conosco, Pai. Não queremos ouvir um discurso social, não queremos, Pai, necessariamente estar na comunhão com os irmãos, mas nós queremos, Pai querido, ouvir a Tua voz e a Tua direção. Pedimos que o Senhor fale conosco. E eu peço, Pai, que o Senhor possa me capacitar a ser um instrumento da Tua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Firmes, mas vacilantes. Nós somos como uma montanha-russa. Eu lembro que ainda em São Paulo, no início da minha conversão, eu fui gravemente, fortemente repreendido pelo meu pastor, porque no culto eu era muito vibrante, eu pulava, eu dançava, eu cantava louvores ao Senhor, e quando chegava na segunda-feira com as dificuldades da vida, eu murchava que nem uma mexa. E eu ligava para o meu pastor e ficava lá choramingando, e um dia ele falou: quando você vai crescer? E eu fiquei chocado com aquilo. Falei: como assim, pastor? Eu falei: ontem você estava adorando a Deus dizendo que você confia e hoje você não confia, e ou você confia ou você não confia. E ele deu uma dura em mim que eu fiquei tudo sem graça. Depois que eu desliguei o telefone, meio que maldisse ele por algum tempo, falando assim: poxa, eu estava querendo uma palavra de conforto, e na verdade eu recebi uma pancada, mas aquela pancada foi importante. As pancadas, elas são importantes, porque nos levam à possibilidade de crescer. Quando nós estamos em posição de conforto, nós não crescemos. Nós ficamos, achamos que estamos firmes, mas na verdade nós não estamos. Nós só podemos testar os alicerces de uma casa quando vier um vento forte, quando vier uma luta forte. Então a nossa vida também é dessa maneira. É muito fácil você ser cristão numa condição que está tudo certo. Eu estou bem com os meus pais, eu estou bem com os meus irmãos, casado, estou bem com o meu cônjuge, a minha saúde está em plena forma, eu estou com minha conta bancária tranquila, estou satisfeito profissionalmente. É muito fácil ser cristão assim. E aí o Senhor, e não o diabo, Ele permite que nós sejamos tentados, como em Mateus capítulo 4, ser levados ao deserto para sermos tentados pelo diabo. Várias situações nos são colocadas, e nesse momento é que você vai saber se você realmente é firme ou se você é vacilante. Nesse bloco que começou no versículo 12, Pedro ele começa informando os seus leitores que ele próprio está prestes a morrer, e ele vai entrar de uma forma definitivamente no reino de Jesus Cristo. Mas antes de partir, ele continua fazendo o que ele é chamado a fazer, que é trazer aqueles homens e aquelas mulheres a lembrança do que eles devem fazer e como devem proceder. O primeiro versículo que nós vamos meditar é 2 Pedro 12, que diz assim: por essa razão, tenho a intenção de recordar-vos sempre estas coisas. Que coisas? Aquilo que já falamos nos versos anteriores, que são as virtudes que são esperadas de mim e de você. Por essa razão, tenho a intenção de recordar-vos sempre estas coisas, embora já o saibais, e permaneçais firmes na verdade presente. Opa! Pedro está falando com um povo que é vacilante, um povo que está com dificuldade na fé, e ele vem falando para aqueles homens que eles são firmes e que eles são estabelecidos na palavra. Pedro aqui descreve a vida da igreja, a minha vida e a sua vida, todos os verdadeiros membros, e como ela se desenvolve a partir da sua fé, ao longo daquela série de atitudes e ações que nós temos que ter no decorrer da nossa vida. O fruto do Espírito é o nosso alvo, é o nosso modo de agir, a nossa forma, o exemplo que nós devemos seguir. A sua vida ela está pautada no amor, na paz, na longanimidade, na bondade, no domínio próprio. Como que você tem reagido ou agido diante das situações da vida? É o que Pedro está falando. Nesse sentido, toda a igreja se encontrava sob uma expectativa. E nós falamos no culto da semana passada exatamente isso. Quando a luta ela se intensifica, parece que as pessoas elas ficam mais ávidas pelo fim, por encontrar a Cristo. Quantas pessoas eu tenho encontrado em que as pessoas elas falam: pastor, eu peço para Deus me levar. Ontem estava numa cerimônia de inauguração de um livro, e aí eu estava conversando com um rapaz, com um amigo meu, Paulo César também, ele compartilhando das dificuldades da esposa dele, com uma série de doenças, e ainda pegou alguns médicos que fizeram algumas lambanças que trouxeram mais e mais dificuldades na sua vida.
E ele olhava para mim e falava assim, que vira e mexe, ele pega a esposa dele chorando, e ele olha e fala assim, eu não aguento mais. Uma senhora, uma mulher de 40 anos, que devido a erros médicos, ela não consegue mais segurar nem tanto nem a urina nem as fezes. E ela chora, porque ela é uma mulher ativa e não tinha nenhum desses problemas. E aí o médico fala, pô, mas eu já fiz 70 cirurgias e nunca aconteceu, mas aconteceu agora com você. Isso não é consolo para ninguém. Isso não gera em nós nada, a não ser uma expectativa maior na vida futura. É a importância dessa questão, não menos do que o destino eterno deles. E quando eu falo para vocês sobre participar do dominical, quando eu falo para vocês sobre a importância da leitura da palavra, quando eu falo para vocês e exorto, sejam cristãos, cresçam, nós estamos falando da sua vida eterna. De um dia, de uma hora para outra, qualquer um de nós pode ser ceifado. E não há nada que possa ser feito. Se você tiver uma dificuldade judicial, você pode procurar a doutora Chile, ela vai te auxiliar, entender como você agir de um jeito ou de outro, mas depois que a pessoa morreu, não há mais nada a ser feito. Então, quando Pedro fala para os seus leitores, ele está trazendo exatamente a condição do destino eterno deles, e ele volta a falar tudo aquilo que ele já tinha falado. Ele vem falando de fé e obras, de graça e esforço, e aí nós temos que entender que esses temas eles não são novos. E se você começar a ouvir a palavra de Deus, você vai ver que o eixo da palavra, em todos os sermões, ele é o mesmo. É a questão de arrependimento, é a questão de conformação com Cristo. Eu só trago para vocês a lembrança do que vocês têm que fazer. Esse sermão é o sermão de sempre, é o sermão que todas as vezes ele é feito. Estava conversando com alguém ontem, era com a Diene, e ela falava assim, acho que ela compartilhou lá na igreja, falando de um pastor, que vez após vez, ele pregava a palavra e as pessoas não reagiam. E um dia ele decidiu fazer a barba no altar. Ele trouxe a água, ele trouxe o barbeador, trouxe a espuma, trouxe uma toalhinha, e ele chegou, cumprimentou a igreja, não abriu a Bíblia, fez a barba e foi embora. E aqueles homens não sabiam o que estava acontecendo, e as mídias, e o WhatsApp da igreja bombado, o que aconteceu, porque o pastor fez isso. E no outro culto ele falou assim, eu gostaria tanto que vocês discutissem e meditassem na palavra, como vocês discutiram a respeito da barba que eu fiz. Porque eu pego domingo após domingo, eu não vejo ninguém falar absolutamente nada. É necessário lembrar as pessoas acerca destas coisas, especialmente no contexto em que eles viviam. Eles viviam num contexto em que a graça de Deus ela era um pretexto para que as pessoas vivessem de uma forma desregrada. Muitos cristãos hoje fazem isso. A graça de Deus, vivo na graça. Então eu posso beber, eu posso fumar, eu posso me prostituir, eu posso ser agressivo, eu posso fazer o que quiser, porque Deus ele é gracioso e Ele me perdoa. Romanos 6,1, por gentileza. Quando o apóstolo Paulo ele vem trazendo essa mesma pregação de Pedro, aqueles homens, eles acham que eles podem continuar pecando. E o apóstolo Paulo fala em Romanos 6,1, o que diremos, pois, a respeito desse assunto? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele responde no verso 2 de modo nenhum. Se você é cristão, viva como cristão, dê testemunho como cristão, haja como cristão, pense como cristão. Muito mais, e nós temos que orar sim pelas eleições de 2022, mas muito mais do que você se preocupar com as eleições de 2022 é a diferença que você faz no seu meio, aonde você vive. Isso você tem que se preocupar, essa tem que ser a preocupação. Um outro problema que havia naquela igreja é que as pessoas elas se dedicavam ao conhecimento teórico e não prático das Escrituras. Então a gente vê isso bastante também nos dias de hoje. Pessoas que se dizem teólogos. A cultura reformada ela veio como uma moda em que toda a igreja, por mais desviada que seja, ela se acha como uma igreja reformada. E o que acontece é que as pessoas, em vez de mostrar através da palavra, através das suas vidas, a aplicação da palavra, eles apenas utilizam métodos e formas e acabam por relativizar. Um dos grandes cânceres da igreja hoje é a relativização das Escrituras. A palavra é clara, está sendo dito aquilo, é aquilo que você tem que agir, você fala, eu acho que não é bem assim.
E a palavra de Deus, ela não é de particular interpretação. Ela não pode ser aplicada na sua vida como você quer. Ela tem uma regra, uma forma e um jeito. Cabe a você cada vez mais se especializar naquilo que vai definir a sua vida eterna. Não é a minha, é a sua. No dia do juízo você vai estar perante o Senhor, sem direito a um advogado de defesa, porque aquele que era o advogado de defesa, Jesus, ele passa a ser o promotor e juiz. Você não tem mais desculpa. Você não vai ter como se apoiar em nada. Tal é o esquecimento meu e seu, muitas vezes deliberado, sabendo que está errado e fazendo, que traz uma das principais funções do pastor, apresentar os fatos básicos da verdade e conduta cristã, sempre diante da congregação. É o que eu faço com você. Qual é a função do pastor? Trazer à memória as coisas básicas. As pessoas, elas se preocupam em termos em grego, em hebraico, em construções XYZ. Por que eu vou me preocupar com isso? Se as coisas básicas, que são o amor interpessoal, não está sendo mantido, não está sendo feito. As pessoas, elas não se preocupam umas com as outras. Por que eu vou me aprofundar em algo que você não consegue nem fazer o básico? O professor, quando ele começa a ensinar as 4 operações, enquanto os alunos não estiverem aptos a desenvolverem aquilo, eles não passam por outras coisas. A mesma coisa acontece no português e nas ciências, e todo o processo de educação tem essa vertente. Você começa de algo básico, você vai se aprimorando. O apóstolo Paulo repreende os coríntios, se não me engano, dizendo: eu quero dar um leite mais pesado para vocês, mais grosso, eu quero uma comida sólida para vocês, mas vocês não têm condição. E por isso que eu continuo dando um leitinho espiritual para vocês. Essa lembrança, ela visa despertar aqueles que são cristãos, não é para aqueles que não são cristãos. A palavra de Deus, ela é para aqueles que são cristãos. O texto de Pedro é para cristãos. O texto de Romanos é para cristãos. Quando você fala textos cristãos para pessoas não cristãos, ela não vai entender, a menos que ela seja um eleito de Deus. E aí é naquele momento que ocorre o chamado e a testificação do coração, e aí é onde você age, é aí que você tem que ser um efeito multiplicador. Dessa maneira, a decisão de Pedro, no sentido de lembrá-los, é equilibrada por sua esperança de que eles farão menção disso a outros. O que é esperado de você? Além de você crescer, você mencionar e comentar isso a outros. Eu recebi uma historinha que eu vou ler para você, que eu achei muito interessante, que fala exatamente sobre esse contexto da minha função e a sua função em meio às pessoas que não conhecem a Cristo. E o texto é chamado, o empreendimento chamado evangelização. E diz assim: há uma lenda que relata acerca da volta de Jesus à glória após o seu tempo na terra, a primeira vinda de Cristo. Mesmo no céu, ele trazia as marcas da sua peregrinação na terra com a sua rude cruz e morte vergonhosa. Então, o anjo Gabriel aproximou-se dele e disse: Mestre, tu deves ter sofrido terrivelmente através dos homens lá embaixo. E ele fala assim: sim, de fato, eu sofri bastante. E Gabriel continuou: e eles sabem tudo a respeito de como tu os amaste e o que fizeste por eles? E Jesus respondeu: não, ainda não. Nesse momento, apenas um punhado de pessoas na Palestina sabe do meu amor por eles. Gabriel ficou perplexo e disse: então o que fizeste para que todos saibam do teu amor por eles? Jesus disse: eu pedi a Pedro, eu pedi a Tiago, eu pedi a João e mais alguns amigos para contarem às outras pessoas acerca de mim. Aqueles a quem a minha história for contada, por sua vez, dirão a outras pessoas, e a minha história será espalhada aos 4 cantos mais remotos da terra. Finalmente toda a humanidade saberá da minha vida e do que eu fiz. Gabriel franziu a testa e pareceu um tanto cético. Ele sabia bem de que material os seres humanos eles são formados. Sim, ele disse, mas e se Pedro, Tiago e João se cansarem? E se as pessoas que vierem depois deles se esquecerem? E se lá no século XX as pessoas simplesmente não contarem às outras acerca de ti? Tu não fizeste nenhum outro plano?
E Jesus respondeu: não, eu estou contando com isso. 20 séculos mais tarde, ele ainda não tem outro plano. Ele está contando com você e comigo. A evangelização do mundo é prioritária na lista de tarefas de Deus. Seus primeiros discípulos adotaram as suas prioridades e se dedicaram a atingir o mundo. Cristo contou com eles e eles obedeceram. E você? Vai agir da mesma forma? Eu achei interessante esse texto, porque o plano de Jesus Cristo, segundo os planos humanos, ele é fadado ao fracasso, porque depende de pessoas falhas como eu e você. E aí fica a pergunta: você vai decepcionar o seu Senhor? Pedro, ele é enfático em se dirigir aos seus leitores, como estando certos da vontade já pregada, mas em base daquilo que ele já disse, daquilo que ainda vai dizer acerca dos cristãos, fica evidente de que aqueles homens, eles deixavam muito a desejar, exatamente a minha pessoa e a sua pessoa. Por isso que a palavra de Deus, ela não precisa de atualização. A palavra de Deus, ela é escrita de uma forma que ela se encaixa no século 20, no 21, no século 1, no século 10, se houver no século 30, e aí vai, e essa palavra ela vai continuar sendo verdadeira. Se daqui a 20 anos, 30 anos, a gente tiver aqui ainda nessa terra, talvez eu não, talvez os mais novos estejam, o que vai acontecer é que essa mesma palavra, ela vai continuar sendo verdadeira. Essa acaba por ser uma advertência clara de que é demasiadamente fácil para os que têm sido cristãos por algum tempo caírem em um pecado sério ou uma doutrina. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Se você está na igreja, se eu estou na igreja, se nós estamos buscando o Senhor, a coisa mais fácil que tem é você se desviar. Porque a linha do caminho do Senhor, ela é tênue, é fina. Para você ser um religioso é muito fácil. Para você ser uma pessoa herege, que você desvia a palavra, também é muito fácil. Eu falava com um pastor ontem, ele falou assim: o problema é que tem tantas ideias, tantas vertentes, e cada um fala: aqui é o lugar certo, aqui é a palavra certa. Por isso que a tua responsabilidade é você ler. A tua responsabilidade é você buscar essa verdade. A sua responsabilidade é você ouvir com muita atenção aquilo que eu falo, qualquer outro pregador fale, para você ver se aquilo é verdadeiro ou não. E você vai definir a sua vida a partir daquilo que o Senhor testifica. Não é porque você vai ter uma nova verdade, mas se você tiver comunhão com o Senhor, Ele te afirma, Ele te ensina isso. Usando a mesma forma de agir, João se dirige aos cristãos. 1 João 2,1, abre aí por gentileza. 1 João capítulo 2, verso 1, diz assim: 1 João 2,1: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Não é possível você deixar de pecar. Não é possível você se permanecer firme. Não há como. A nossa vida é uma vida que nos traz todos os dias desafios, coisas que fazem nos balançar. Você confia em Deus, você trabalha na obra do Senhor e de uma hora para outra você é pego num susto. Você é pego numa situação em que: será que eu confio mesmo? Será que eu não confio? Não há forma de evitar essa possibilidade de queda, a não ser vivendo em contato direto com o Senhor e Salvador. Gálatas 5, 24 e 25 diz: e os que são de Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E Paulo fala: se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Se você confessa um cristianismo, viva aquilo que você confessa. Nada diferente. Não estabeleça metas que você não consegue seguir. Não faça votos que você não consegue cumprir. Faça votos, cultue o Senhor de uma forma racional. Faça aquilo que você dá conta de fazer. Pedro, como Judas, vê a tradição cristã dada através dos apóstolos como sendo uma unidade e como sendo uma verdade, é que é um contraste com o que o mundo fala. Qualquer texto bíblico que você lê, você vai ver que ele tem concordância com o outro.
Já li o texto de 1 João, que concorda com Pedro. Já li o texto de Gálatas, que concorda com Pedro. Judas capítulo 4. Abre aí. Judas capítulo 4, ou melhor, versículo 4. Diz assim, Judas 4: Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. E eles negam como? Trazendo bem as verdades. As mentiras, elas são fáceis de identificar. As meias verdades, elas vêm recheadas com um pouco de chantilly, e aí parece que não tem nada demais. Ontem a gente teve lá o chá da Heloísa, junto com uma reunião das mulheres, e aí a Lourdes trouxe um bolo lindo e maravilhoso, e a mulher olhou para ela e falou assim: esse bolo, ele é diet, não tem açúcar. E aí a gente olha para aquele bolo, você olha para a cara dele, ele já fala para você que ele tem açúcar, ele tem muito açúcar. Cortamos lá, tem uma camadona de doce de leite daquele tamanho assim. Então eu falei: tem açúcar? E não tem açúcar, tem. Essa condição de engano, ela é muito fácil para a gente, porque a pessoa, ela vem com uma meia verdade e ela faz com que você acredite naquilo que ela está falando, porque te é agradável, te é confortável. As igrejas, elas usam da meia verdade com a condição de fazer com que você seja enganado. As pessoas fazem isso. E Paulo, ele usa essa expressão permanecer firmes quase que de uma forma provocativa, porque ele já tinha passado por isso. Antes de ele negar Cristo, o que acontece? Jesus Cristo, ele vem e fala: olha, Pedro, eu intercedi por você, porque Satanás, ele queria peneirar você, mas eu sei que você está firme. Pedro, firme? Aquele homem que já ia negar o Evangelho, aquele homem que era vacilante e também era uma pessoa que estava firme no Evangelho, ele continua usando essa expressão que foi utilizada lá em Lucas 22:32, em vários textos. 1 Pedro 5:10, ele ora, ele usa na oração final. Abre aí por gentileza. 1 Pedro 5:10. Pedro usa várias vezes essa expressão. 1 Pedro 5:10. Ele fala assim: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo os há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aqueles homens estavam desesperados, eles estavam querendo fugir, eles não estavam firmes em coisa nenhuma. Ele vem trazendo esse texto também em 2 Pedro 2:13-17, falando da condição das pessoas firmes. Apóstolo Paulo, ele começa suas cartas paulinas, ele falando assim: esta carta é para os santos da igreja de Corinto, pecadores, miseráveis, adúlteros, pornográficos, falta de amor no coração deles. Os colossenses, os filipenses, todos os homens pecadores. O apóstolo Paulo, ele se dirige àqueles homens e mulheres como santos em Cristo Jesus. E é algo que é verdade. Você é pecador, você comete os seus delitos todos os dias. A sua mente, ela deve estar entendeu? Pensando em outras coisas. Talvez você esteja aqui na igreja pensando em outra coisa fora a palavra do Senhor. Talvez você não tenha se dedicado durante o dia para você estar pleno aqui. Coloquei uma fotografiazinha lá no grupo da igreja, que é aquilo: de manhã churrasco, depois futebol, piscina, aquele vigor. Quando chega na igreja, todo mundo tomado de um sono. Se soubesse o que vai acontecer com aqueles que realmente dormem na presença do Senhor. Esse permanecer firme se refere às tribulações que a igreja está exposta. Você está exposto a tribulações todos os dias. Pessoas, elas vão te decepcionar. Jovens casais que querem casar, eu pergunto: o que você espera dele? A resposta é: o lindo, maravilhoso, o príncipe. E eu falo: grosseria, violência, desrespeito. É a coisa mais fácil. É isso
que as noivas têm que esperar. É isso que nós temos que esperar das pessoas com quem nós convivemos. Frustração. E se você não está firmado na palavra, o que acontece é que você sucumbe e cai. Por se tratar de questões tão importantes, Pedro pretende continuar trazendo-as à lembrança continuamente. Enquanto você estiver comigo, eu vou continuar falando a mesma coisa. Arrepende. Muda o comportamento. Arrepende. Vê a oração do Felipe aqui. Receba a oração dele. Nós vamos ver se é uma oração de verdade, se isso não voltar a ocorrer. É assim que a gente percebe se houve mudança. As pessoas, elas se arrependem e voltam a pecar, e nós temos que perdoá-las. Quando você endurece seu coração em relação ao pedido de perdão, você não demonstra o seu cristianismo. E talvez o Felipe ainda venha pedir várias vezes perdão pela falta de ensaio do louvor. Mas espero que haja uma mudança de comportamento, uma mudança de coração, que realmente o Espírito Santo constranja. E se ele voltar a pecar, novamente nós vamos receber o pedido de perdão dele, tá? Mas aguardamos que haja mudança de coração. A coisa mais fácil que tem, a coisa mais fácil que tem é abandonar. Não quero mais, vou deixar pra lá. Não é uma opção. Para mim isso não é uma opção. Deixar você não é uma opção. Por mais que oportunidades existam, não é uma opção. Então, a menos que você se vá, entendeu? Mesmo assim vou te também não ter, eu vou ficar colado em você, fazendo os mesmos questionamentos. Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você está buscando? Por que o culto começa a tal hora e você chega a tal hora? Por que você não está na escola bíblica dominical? Que coisa tão importante você tem para fazer, que você não pode dedicar 2 horas na sua manhã, uma vez por semana, para ouvir a palavra de Deus. Todos nós precisamos desse lembrar, já que não está em jogo um saber natural. Não é algo que você vai sentar e você vai aprender sozinho. É o Espírito Santo que vai te convencer. E esse aprendizado ele é diário. A verdade de Deus é um contraste com tudo que o ser humano pensa e deseja após a queda do pecado. A este mundo, a mensagem de Deus parece uma tolice. Quando você fala do cristianismo para outras pessoas, eles olham para você e, se não falarem, pensam: como essa pessoa é tola. Ela acredita realmente nisso. Eu lembro que uma vez eu estava falando sobre a Arca de Noé, e eu falava sobre a Arca depois tendo se depositado no Monte Ararat. A pessoa falou assim: que Monte Ararat? Olhou para mim e falou assim: que ignorância. E é o contraste, porque a palavra de Deus também olha para esses homens e diz que eles são tolos, porque eles não acreditam nessas coisas. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Diz assim: Mateus, Marcos, Lucas, Romanos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. 1 Coríntios 1, 21 diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O que eu falo para vocês é loucura. Você entregar uma parte dos seus rendimentos para que outra pessoa gerencie, isso é loucura. Você falar isso para uma pessoa de fora, o cara vai falar assim: você está louco? Você está engordando o fulano, está fazendo isso, está cuidando disso. É loucura, gente. Essa ação nossa é loucura. Nessa situação nós corremos constantemente o risco de atenuar ou até mesmo esquecer a verdade de Deus, nos adaptando para este mundo, seja qual for a época. O lugar em que os crentes lerem esta carta, eles serão lembrados das palavras que Pedro escreveu. Se você ler daqui a 10 anos, se você ler daqui a 20 anos, talvez a Heloísa lembre de uma forma assim meio remota essa palavra, que aquilo venha a ser uma verdade na vida dela. 2 Pedro capítulo 1, versos 13 e 14, diz assim: também considero justo, enquanto estou aqui na terra,
despertar-vos com as minhas advertências. Ele vem falando de novo, parece um dos cachados. Pois sei que logo deixarei esse tabernáculo, como revelou o Senhor Jesus Cristo. Pedro está certo no sentido de continuar com esta comissão de fortalecer os seus ouvintes até o fim dos seus dias, que é exatamente o que eu planejo fazer na minha vida. Está também consciente de que este fim talvez não esteja muito distante, até pelo quadro que ele vivia naquela época. Se a gente for considerar que essa carta foi escrita aproximadamente 60 anos depois de Cristo, no primeiro século, havia uma perseguição muito grande por parte de Nero. Nero, ele começou a matar os cristãos. Se você estudar a história, você vai ver que eles pegavam os cristãos professos e ele pegava, colocava estacas assim no caminho, não havia iluminação elétrica, é claro. Então ele colocava aquelas estacas assim a cada 2 metros para iluminar a entrada do seu palácio. E ele pegava cristãos, ele gentilmente introduzia aquelas estacas no ânus daquelas pessoas e saía pela boca e incendiava aquelas pessoas para iluminarem o caminho dele. Então era um contexto que eles amavam de paixão os cristãos. Então Pedro, ele já sabia que ele, como uma pessoa importante dentro do reino de Deus, mais dia menos dia iria ser morto. E ele vem trazendo exatamente esse alerta para aquelas pessoas, que a morte dele seria uma morte violenta, algo que Cristo já tinha dito. Cristo já tinha revelado que aquele homem iria morrer de uma morte violenta. Como todos os cristãos primitivos, Pedro estava muito consciente da transitoriedade da vida. Talvez você não tenha isso. Talvez você ache que você vai viver para sempre. Isso acontece em especial com os mais novos. Como falar para o Daniel que talvez ele seja uma pessoa que ele não viva tanto tempo? Ele olha para a mãe dele, ele olha para a avó dele, ele olha para mim, talvez olhe para uma pessoa mais idosa e fala assim: tem muito tempo. Se você olhar para um jovem é a mesma coisa, mas a vida ela passa rápido. Quando eu olho para a vida da minha filha com 16 anos, eu falo, quase 17, eu falo: meu Deus do céu. Há um tempo atrás, a Heleninha estava ali, entendeu? E eu ficava com ela no colo lá atrás. Hoje, a própria Manu, você vê a Manu choramingando lá, agora ela vai lá, chama a Júlia, fala: Júlia, não pode vir, entendeu? Não pode avançar muito, vem aqui, fica aqui perto. Gente, é muito rápido. Então, você como cristão, você tem que entender que a vida ela passa muito rápida. A transitoriedade da vida tem que ser uma coisa que norteia as suas decisões. Homens de fé no Israel de Deus sempre tinham sido moradores em tendas. Hebreus 11:9. Manu, barulho. Ó. Hebreus 11:9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa. Filipe, ele fala sobre essa condição de Abraão no louvor. Ele vem expondo exatamente essa condição de Abraão. Por que você acha que você não é peregrino nessa terra? Paulo também usa essa metáfora falando sobre o tempo, o corpo humano, 2 Coríntios 5:1. 2 Coríntios 5:1. Mesma palavra, Pedro. 2 Coríntios capítulo 5, verso 1 diz: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos parte de Deus, da parte de Deus no edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ele vem trazendo exatamente essa comparação do nosso corpo como um templo preparado para a nossa morte. Você vai morrer. Essa comparação ela é feita em relação à morte. Já havia muitos anos que Pedro estava convivendo com a morte. Ele sabia que seu destino seria morrer de maneira horrível e dolorosa. Mesmo assim, pôde falar dela dessa maneira maravilhosa, sem medo. Por que Pedro, por que Paulo, ele fala do problema da morte sem nenhum peso? Por que as pessoas nos dias de hoje têm tanto medo de morrer? Tanto medo de morrer? Porque elas não têm esperança nenhuma. A grande maioria das pessoas deste planeta Terra vão para o inferno. E eu ouso chutar, não tem nada de
de bíblico nada. Eu ouso chutar que talvez 10% da população mundial, se muito, vai para a glória, e o resto vai tudo para o inferno. Porque as pessoas, elas não querem saber de Deus. E aí a gente vê ícones sendo levantados como exemplos. E aí está lá, Anitta, a maior cantora do mundo, com a baixaria que ela fala, com o gesto, o jeito dela agir como ela age. Compartilhei hoje pela manhã a declaração da CEO, a diretora administrativa da Disney. Ela falou assim: em poucos anos, mais de 50% dos personagens eles vão ser LGBT. Você entende para onde nós estamos caminhando? Não está caminhando para algo melhor, estamos caminhando para algo pior. E se nós não deixarmos as próximas gerações preparadas, elas vão ser envolvidas por toda essa lama. Então Heloísa, ela tem que ser ministrada, Manu tem que ser ministrada, Helena tem que ser ministrada, Juju tem que ser ministrada, Daniel, eles têm que ouvir a palavra de Deus na sua casa. Um dia na semana é pouco. Vocês têm que ter, instrua os pais, instrua as mães, leiam a palavra de Deus com seus filhos. Eles não vão ficar felizes, eles não vão ficar agradáveis, mas eles têm que ler, porque aquilo tem que ficar impregnado no coração deles. Porque em algum momento eles vão ser confrontados e você não vai estar lá. Daqui a 10 anos, 20 anos, talvez você não esteja aqui. Talvez daqui a 20 anos eu não esteja aqui. O que eu tenho que ensinar para minha filha hoje é hoje. O que eu tenho que ensinar para você hoje é hoje. E se você não firmar os seus pés, o que vai acontecer é que você vai ser levado por essa lama. É como aquela barragem lá de, como é que chama lá, de Brumadinho lá, sai levando tudo. Essas coisas vão ficar cada vez mais comuns e normais. 10 dias aí aprovaram agora a lei da Maria da Penha, agora é extensiva para as mulheres trans. Você entende que esse cenário está ficando cada vez mais complexo para os cristãos? Mais alguns anos a gente não vai poder abrir a igreja para ter esse tipo de compromisso. Gente, isso é real. Como que você vai lidar com isso? Paulo fala, Pedro fala dessa forma, da morte sem medo. Isso significa que a entrada no reino eterno para ele é apenas uma partida desse mundo para o lugar que Deus nos preparou. Nós já lemos João 14:2. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu teria dito, pois vou preparar o lugar. Você tem uma casa lá com o seu nome? Na placa lá vai estar escrito lá Gabriel. Na placa vai estar escrito Benícia ou Rafael ou não. Se você estiver para chegar lá e não tiver uma casa no seu nome, você não vai adentrar. É aquela parábola que o rei, ele convida, ele chama e as pessoas têm um monte de ocupações. E aí depois aparece a pessoa lá, não tem as vestes, não é preparado, não é lavado no sangue do cordeiro, e aí o Senhor lança ele fora. A morte significa deixar de lado a tenda onde habitávamos. Esse ato de deixar de lado é algo que é um treinamento em toda a sua vida. Você aprende nesta vida a deixar as coisas de lado, a não se preocupar tanto com o dia a dia. Por que a gente se preocupa tanto com coisas que passam tão rápido? Tão rápido. A igreja e seus membros precisam ser constantemente mantidos acordados, literalmente. E também ser despertos por meio de uma lembrança viva e poderosa de tudo que eles já conhecem. Nós esquecemos em função do cansaço, entorpecimento e dormência das coisas da vida. Romanos 13:11. Romanos 13:11. Romanos 13:11. Assim diz a palavra de Deus: e digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Ele não está falando com um cristão, ele está falando com um cristão. Já é hora de vos despertarmos. Você vai demorar quanto tempo para você acordar o que Paulo está falando? Quanto tempo você vai demorar para despertar do sono? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. A cada dia que passa, você está mais perto do seu Salvador ou do seu juiz.
São essas duas formas. Não há uma outra opção a não ser Jesus Cristo, Ele ser o seu Salvador ou Ele ser o seu juiz. A mente humana pode se acomodar facilmente e se tornar sonolenta. Se você começar a achar que você já está bem, que o cristianismo para você já está ok, o que vai acontecer é que você vai começar a amolecer. Uma analogia muito clara se faz com ginástica e alimentação. Se você não tem uma vida pautada em uma vida saudável, seja alimentação, seja nos exercícios físicos, o que vai acontecer você vai começar a ficar flácido. Eu lembro que um amigo meu, a gente tinha 15 anos de idade e ele era obeso. E aí ele entrou na academia e ele sumiu uns 30 dias, 60 dias. Quando ele voltou, o cara voltou uma porta. E ele ia jogar bola com aquele gominho na barriga, falando: cara, o que aconteceu? Passou 60 dias, ele parou de ir para a academia, a pança voltou de novo. É assim que acontece dentro da sua vida espiritual, quando você acha que você está bem demais. 1 Coríntios 11:30, o texto que nós lemos sempre na nossa Santa Ceia. Estamos finalizando. 1 Coríntios 11:30 diz: eis a razão porque há entre vós, coríntios, cristãos, muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Quantos de vocês estão dormindo? Estão achando que tem outra opção, tem outra saída, tem outro momento? Pedro não se está se referindo ao sono que é normal durante a noite, mas à falta de atenção. Muitas vezes descansamos nas nossas conquistas e deixamos de ficar alertas. A igreja é o cenário perfeito para isso. A pessoa está por dificuldade, ela vem para a igreja, e ela participa da campanha, e ela lê a Bíblia. Vamos prestar atenção aí, meu brother, não é brincadeira não, tá? Presta atenção aqui. A pessoa ela vem para a igreja, e ela participa, e ela lê, e ela quer compartilhar, e ela quer ajudar, aí ela fica numa condição tranquila. Já não precisa ir tanto na igreja. Aquilo já está resolvido. Eu vou curtir a minha vida. Muitas vezes descansamos nas nossas conquistas e deixamos de ficar alertas. Adormecemos como se estivéssemos vivendo em paz, enquanto na verdade há uma guerra entre Satanás e seus ajudantes e está sendo travada ao nosso redor. Não vai tirar a sua salvação, mas pode fazer você ter uma vida aqui na terra desgraçada. Sabe o que é uma vida desgraçada? Para um cristão, é você ter uma vida cheia de problemas, sem felicidade, sem alegria em Deus. Está sendo atormentado o tempo todo o tempo. Não tem um tempo, um momento de descanso. Sendo que Deus, Ele prepara para a gente ter uma vida aqui de abundância e de alegria nessa terra. A hora de despertar a nossa mente chega pelo menos uma vez por semana. Uma vez por semana, pelo menos, você tem a oportunidade de despertar, e é no culto noturno ou na escola dominical. Na verdade, nós temos duas oportunidades. Um dia só. Um dia com duas oportunidades para você despertar. Você ouvir algo que venha gerar em você mudança e transformação e despertamento na sua vida. A ilustração do tabernáculo que o apóstolo Pedro deixa, que vai ser a ilustração do tabernáculo vai ser deixada reveladora por um detalhe. Paulo e Pedro não falam de uma casa própria, uma casa de alvenaria, mas ele fala de um tabernáculo. Por que tabernáculo? Porque o tabernáculo ele é para peregrinos, uma tenda é para peregrinos. São pessoas que não têm uma morada fixa. Um dia estão aqui, outro dia estão lá, outro dia estão em outro local. Se você tem uma residência fixa, o que é muitas vezes que acontece, você fica fixo aquele preso naquele lugar. Deus ele fala para mim e para você que o teu corpo, a tua vida, ela é um tabernáculo. E se você entender a transitoriedade da vida, você não vai se apegar a tantas coisas que você se apega. Sim, você tem que trabalhar. Sim, você tem que estudar. Você tem que cuidar das pessoas. Você tem que ajudar as pessoas. Mas há algo muito mais importante que isso. Certa feita Jesus estava com Marta, Maria e Marta, trabalhando, correndo de um lado para o outro, preocupado com coisas lícitas. E Maria senta para ouvir ao Senhor.
Quando Marta reclama, ele responde: a melhor coisa ela escolheu e não vai ser tirada. Você tem na sua mão direita a melhor coisa, que é Deus, e na mão esquerda tem as lutas e tribulações e preocupações do mundo. Se você se fixar só na sua mão esquerda, você vai ter uma vida desgraçada. Se você olhar para a sua mão direita como algo realmente importante para a sua vida, você vai poder sim ter que trabalhar, fazer as suas atividades sim, mas você vai vislumbrar uma coisa muito mais importante, que é a vida eterna. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, te louvamos por mais esta palavra que nos remete, Pai querido, a nós despertarmos. Nós temos dormido, Pai. Nós temos ouvido a Tua palavra e temos colocado pouco em prática. Muito trabalho, muitas preocupações, muitas atribulações. E muitas vezes o que acontece é que nós deixamos as coisas do Senhor, que são eternas, em segundo, terceiro plano, Pai. E quando nós passamos a nos lembrar do Senhor, muitas vezes é tarde da noite e nós já não temos mais condição nenhuma de meditar nos Teus benefícios. Pai, desperta-nos. Acorda-nos, Pai querido, para a verdade da Tua palavra, agora em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido, amado Deus. Amém. Senhor Deus, te louvamos por mais esse tempo na Tua presença. Te louvamos, Pai querido, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Peço, Pai querido, que o Senhor nos guie, nos oriente, nos abençoe neste dia, nessa semana que se inicia. Que o Teu nome seja glorificado não apenas através da proclamação da Tua palavra, mas também da verdade através dos nossos pensamentos, palavras e ações. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Vamos em paz e que o Senhor os abençoe.